Gente querida, muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um Café com Terapia. Damos graças a Deus, bendizemos aos céus por mais um dia, mais uma oportunidade de viver, mais uma oportunidade de sermos felizes. Agradecer pela vida, agradecer realmente por cada oportunidade de nós transformarmos o nosso dia num dia especial. Hoje é terça-feira, hoje é dia 14 de outubro. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você faz parte, a egrégora que levanta cedo, acorda com disposição, acorda assim com boas frequências, olhando para frente com otimismo, olhando para frente com atitude, fazendo da nossa vida a nossa melhor versão. É assim que a gente constrói um dia feliz, um dia próspero, um dia repleto de oportunidades de crescimento. Então não deixe de lado teus sonhos, não deixe de lado teus objetivos, não deixe de lado aquilo que você quer conquistar. É momento de você olhar para frente. Quando você olha para frente, você tem foco e você não se distrai com aquilo que está ao seu lado e com aquilo que já passou na tua existência. Então, olha para frente com atitude, com otimismo, e aí você vai ver infinitas possibilidades de crescimento, de amor, de alegria, de prosperidade, de muitas coisas boas fluírem diante da tua existência. Quero dar bom dia para Elisiane, que está aqui. Bom dia, seja muito bem-vinda. Quem estiver ao vivo, vai dando seu bom dia, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos. Se você estiver assistindo na gravação, coloque o seu bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver assistindo o Café com Terapia de segunda a sexta, das 7 às 7h30, onde a gente inicia o nosso dia com boas vibrações, com boas frequências e com muita positividade. Hoje tem live, hoje à noite, né, já convidando vocês para lives. São duas lives hoje, são duas lives na sequência. Às 8 horas, live com a Márcia, onde a gente está fazendo essa série da saúde emocional, então a causa emocional das doenças, 8 horas da noite. E às 9 horas da noite, live com a Luana sobre estética e terapias. Então, são duas lives na sequência hoje, terça-feira, dia 14 de outubro. Live às 8, terminando a live com a Márcia, já entro ao vivo com a Luana e a gente segue até às 10 horas da noite. Então, venha passar agora final do dia conosco, das 8 às 10, duas lives muito especiais, duas lives com muito conteúdo para você assistir e poder expandir cada vez mais a tua vibração. Quero dar bom dia para a Leila, que está aqui. Bom dia, seja muito bem-vinda. E hoje nós vamos falar sobre conexões com os deuses hindus. Você gosta do hinduísmo? Você gosta das deidades hindus? Você gosta do povo hindu? Conhece um pouquinho da história, um pouquinho das teorias, um pouquinho das lendas, das doutrinas hindus? Quando a gente olha para as deidades hindus, nós percebemos muitas energias, muitos deuses, muitas manifestações divinas de positividade, de alegria, de coisas boas. Talvez você tenha assistido aquela novela O Caminho das Índias, que foi uma novela que mostrou muito a cultura hindu diante do povo brasileiro, diante daquela cultura, né, ancestral. O povo hindu ele tem uma frequência, uma energia muito vibratória, de alegria, de positividade, mas ao mesmo tempo a gente olha para a Índia e nós percebemos muita miséria, muita fome, muitas doenças. E por que acontece isso? Porque essa distinção é um povo feliz, é um povo que gosta de festa, de festejar a vida, mas é um povo também que tem muitas doenças e muita miséria lá naquela cultura. Nós olhamos muito para essa parte política. Na Índia houve muitas guerras, né? Hoje está muito reduzida essa questão. Hoje está acontecendo um processo de reestruturação no país, mas sempre houve muitas guerras, onde religiões com religiões, né? Guerra santa, entre aspas, que de santa não tem nada, mas por conta disso, por conta da chegada dos portugueses, da chegada dos islâmicos,
a chegada de outros povos que começaram a morar, começaram a estar na Índia, e essa questão começou a distinções, as brigas, os conflitos e guerras mesmo, onde existiu uma grande guerra. E quando a gente olha para a Madre Teresa de Calcutá, que na Calcutá, na Índia, ela saiu do convento, ela era uma freira de convento em Calcutá, na Índia, e deixou o convento para servir dentro das ruas, para ajudar os doentes, ajudar as pessoas que estavam necessitadas. E trouxe um grande movimento de compaixão, um movimento de paz para aquela região. Então, é um povo que está realmente se reerguendo financeiramente, estruturalmente, a nível político, porque a política econômica lá é uma política muito centrada apenas em alguns movimentos, mas o pessoal de baixa renda acaba sofrendo muito com questões de esgoto, de saneamento, questões elétricas, muitos lugares não tem luz, não tem acesso à água potável. Então, é parecido com o Brasil, né? A gente vai em algumas cidades, alguns locais, nós percebemos que o Brasil também passa por isso. Então, a Índia, ela tem todas essas questões, sim, políticas, econômicas, mas é um povo que é muito receptivo, é um povo feliz, é um povo que cultua as suas deidades, cultua as suas origens, de coração aberto. E nos ensina, nos ajudam também a cultuar essas deidades para que a gente possa ter uma consciência positiva diante da vida. E um dos princípios indianos é 7/7, abençoado seja. Abençoado seja o nosso dia, abençoado seja a nossa semana. Um dos princípios hindus, eles não comem carne. A carne lá, carne vermelha, não é um alimento comível, né? A vaca é sagrada na Índia. Então, os hindus não comem carne. Então, é uma energia muito leve a nível espiritual. Não estou dizendo que você tem que parar de comer carne. Vou parar de comer carne então. Não precisa parar. Né? Você tem que sentir, tem muita gente que não come carne, tá tudo certo, tem gente que come carne e é pessoas espiritualizadas, mas a carne ela é um alimento que pesa, não só fisicamente, mas espiritualmente também. Então, os indianos, eles não comem carne, e lá eles têm uma facilidade muito grande da expansão da consciência, através da meditação, através de técnicas de respiração. Então, o yoga, né, o próprio yoga veio da Índia. Então, são movimentos corporais e mentais que são muito fortes dentro da Índia. Alguns povos, algumas denominações, algumas culturas hindus em determinadas partes do país, onde as pessoas têm uma conexão tão forte com o divino que verdadeiros milagres se manifestam. Verdadeiras demonstrações do poder divino se fazem na frente de todos. Se você não conheceu a história de Sai Baba, procura no YouTube, coloca lá Sai Baba, Índia. Você vai perceber esse avatar que desencarnou em 2012, se eu não me engano, em que ele materializava coisas na frente de todos. Ele fazia assim com a mão e de repente saía aqui uma imagem, saía um colar, saía um brinco, saíam coisas totalmente de ouro, materializadas como presentes. Então Sai Baba foi um grande avatar e que nasceu na Índia. Quero dar bom dia para a Nair, que está aqui. Bom dia, seja muito bem-vinda. Então são muitas situações que nós precisamos observar, os aprendizados que o povo indiano pode nos oferecer. Os aprendizados que nós temos a aprender com eles. Começando pela questão da fé, o acreditar, o intuir, a verdade, a meditação e a respiração.
O povo indiano, por mais que a gente já comentou no início das dificuldades políticas e econômicas, é um povo unido, é um povo feliz, é um povo que acredita nas suas deidades, acredita e confia em que os deuses que eles veneram estão ao lado do povo. E os deuses se manifestam. Existem muitas manifestações dos deuses publicamente, através das imagens, através de aparições. E lá é um lugar muito sagrado. A Índia é um lugar sagrado. E Jesus, quando estava encarnado, você percebe que na Bíblia mostra Jesus criança, lá no Templo de Jerusalém, e depois tem um espaçamento muito grande que não é falado de Jesus na Bíblia, e depois é falado de Jesus só lá nas bodas de Caná, com Jesus com 30 e poucos anos. O que aconteceu nesse período, né, da adolescência, da vida adulta de Jesus? Segundo alguns historiadores, Jesus estava na Índia, teria ido para a Índia para estudar, para aprender a manifestar o dom dele através de meditação, da respiração, e aquilo que Jesus fazia, os milagres, é aquilo que muitos avatares ao longo da história também começaram a desenvolver e fazer. Então a Índia é um lugar sagrado, é um lugar diferenciado a nível do planeta. Como é lá no budismo, alguns templos budistas, como é diante de alguns templos católicos, alguns templos, existe uma energia lá muito forte de transformação. Então a gente olha para essas deidades hindus e a gente começa a conhecer, a buscar conhecer. E o primeiro que eu vou falar, talvez você já conheça, é Ganesha. Ganesha, o removedor de obstáculos. Om Ganganapataye Namaha. Quero dar bom dia para Marineide, que está aqui. Bom dia, seja muito bem-vinda. Ganesha que é o removedor de obstáculos. Ele que é considerado, casa que tem Ganesha na Índia, toda casa tem Ganesha. Você pode cultuar outros deuses, ser devoto de algum outro deus, de alguma outra energia, mas Ganesha não vai faltar diante de uma casa hindu. Porque Ganesha, ele é o deus da fartura, da prosperidade, é o deus da alegria, é o deus sim que vai trazer respostas para a sua vida. Então a gente se conecta com Ganesha através do mantra Om Ganganapataye Namaha, que quer dizer, eu saúdo o removedor de obstáculos. Eu saúdo Lord Ganesha. E Ganesha, quando você começa a cultuar, começa a trabalhar dentro dessa energia dele, ele começa a se manifestar na sua vida. Uma energia muito poderosa, uma energia muito forte. É muito bom você ter Ganesha dentro da tua casa, porque ele vai proteger a tua casa, vai te trazer fartura, vai te trazer prosperidade, vai te trazer alimentos. Nunca vai faltar um alimento, pão diante da tua mesa. E Ganesha, se você tem mais de alguma imagem dele na tua casa, você pode deixar as imagens conforme o teu coração sentir. Mas pelo menos uma imagem precisa estar olhando para a porta. Precisa estar de frente para a porta de entrada. Ou do lado de fora, olhando para o portão. Porque Ganesha, ele vai remover os obstáculos. Então, ele é aquele Deus que não deixa a negatividade, não deixa a inveja, não deixa os bloqueios entrarem no teu lar. Então, Ganesha, voltado para a porta, trazendo para você prosperidade, boas vibrações, alegria, trazendo uma abertura forte da consciência. Então, Ganesha, quando você invoca essa força, você está invocando alegria, você está invocando prosperidade, você está invocando bons relacionamentos, você está invocando sim o melhor. E Ganesha vai fazer sempre pelo melhor. Então, quando você começa a recitar o mantra de Ganesha, Om Ganganapataye Namaha, você pode recitar de 9 a 108 vezes, você vai ver muitas mudanças na tua vida. A nível físico, mental, emocional e espiritual. É normal você começar a cultuar Ganesha, cultuar essa energia e as coisas mudarem. Você sair da zona de conforto,
as coisas virarem do avesso, literalmente. Por quê? Porque vai ser necessário isso para o teu bem. Então Ganesha vai fazer tudo por aquilo que é o teu bem, por aquilo que é o melhor. Então quando tu pede algo para Ganesha, ele vai compreender se isso é bom para você, para a tua evolução. Se for bom, com certeza ele vai te atender e vai abrir os caminhos. Se não for bom, simplesmente as coisas não acontecem. É uma energia muito rápida, é uma energia forte de proteção. Então invoque Ganesha, invoque essa força para você expandir diante da tua caminhada. Outra energia de um outro deus é Shiva. Shiva, Om Namo Shivaya. Shiva é o pai de Ganesha. Essa energia de Shiva é uma energia muito forte. É uma energia que vai sim limpar vai fazer aquele pente fino na tua existência. Shiva, ele é considerado um destruidor do ego, do orgulho, das energias negativas. Você sabe do dilúvio bíblico, dentro lá da história de Noé. E todas as culturas, elas trazem de um grande dilúvio que aconteceu. Escritos há milênios falam sobre esse grande dilúvio. E na Índia, também os manuscritos trazem sobre o grande dilúvio. E que foi Shiva que provocou o grande dilúvio quando ele veio para a Terra. E ele veio limpar a Terra. Limpar da maldade, limpar do orgulho, do ego, limpar de toda arrogância. E olha que o jeito que o nosso planeta tá, daqui a pouco Shiva desce de novo e faz outra limpa. Porque as coisas realmente estão precisando ser transformadas. Então, quando você deseja uma transformação, você deseja afastar alguma energia pesada, você deseja realmente destruir qualquer energia negativa na tua existência, invoca a energia de Shiva. Om Namah Shivaya, Om Namo Shivaya. Né? Shivaya é o que? Shiva. Você pode recitar de 9 a 108 vezes. E vai mentalizando, né? Om Namo Shivaya. Shiva, você está saudando ele que faz parte da trindade hindu, que é composta por Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma, o criador. Vishnu, o preservador. E Shiva, o destruidor. Brahma não é a cerveja Brahma, né? Ah, cerveja, então eu vou tomar uma cerveja Brahma e aí vou me cultuar com Deus. Não, não é a cerveja. Brahma é uma entidade hindu, uma deidade, é um deus hindu. E Brahma, ele é considerado o criador dos universos. E quando nós vamos se aprofundar um pouco mais na história, nós percebemos que existe Javé, que Javé, o bíblico, não seria o criador. Seria um Deus que estaria o quê? Teria criado também o universo, mas teria se corrompido. São histórias, são fofocas astrais, tá? Leia os livros, acompanhe Jean Valjean, que você vai entender um pouquinho mais disso que eu quero dizer. Mas que o criador, de fato, seria Brahma. Né? Brahma dentro dessa linhagem, desse nome hindu. Mas existe um criador que criou todos. E aí outros deuses também foram criando seus próprios universos, suas manifestações. E Javé seria um desses criadores, que aí fala muito-se dele no Velho Testamento, e aí Jesus veio e fez uma divisão, mostrando a amorosidade para liberar Javé daquilo que ele teria feito lá atrás. Mas isso é um assunto para um outro café. Mas voltando então nessa questão Brahma, Vishnu e Shiva, Brahma, o criador, Vishnu, o preservador, o que preserva, o que cuida, aquele que está a serviço do bem da natureza. E Shiva vai destruir aquilo que realmente atrapalha. Ele seria o juiz, seria aquele que vai julgar, que vai realmente pisar nas energias negativas em defesa de quem invoca a sua presença. Quero dar bom dia para a Vera, que está aqui. Bom dia, seja muito bem-vinda. E quando a gente fala de Shiva, a gente fala de Yoga. Shiva é o senhor do Yoga. Shiva ele é representado em algumas imagens como o grande bailarino. Né? Tem uma imagem de Shiva dançando, e a partir dessa imagem dele dançando representa alegria.
mas também uma conexão do corpo com o espírito. É bem interessante quando a gente começa a cultuar Shiva, uma energia forte, transformadora. Então tenha Shiva dentro da tua casa. Quando eu trabalhava no Procon, quando eu era coordenador do Procon, e eu tinha Shiva atrás da minha mesa. Eu tinha uma imagem de Shiva. E atrás de mim tinha Shiva, na frente, assim, quando a pessoa entrava na minha sala, tinha o Ganesha. Então a minha sala parecia já um templo budista, um templo hinduísta, tinha imagem de Nossa Senhora, tinha o Buda, tinha Shiva, tinha Jesus, já era um centro universalista dentro do Procon. Aí as pessoas entravam para conversar, para resolver os problemas, e o Shiva ficava atrás. Era uma imagem que eu tinha impresso, que eu tinha colado na parede, uma imagem grande. E muitas vezes as pessoas olhavam para aquela imagem e não gostavam. Era uma imagem que mexia. As pessoas olhavam para Ganesha e olhavam para ele, né? Ganesha é uma energia infantil, não no sentido imaturo, mas uma energia querida. Shiva já é uma energia mais forte, é uma energia que mexe com você. Se você está fazendo algo errado, se você está fazendo algo que não é correto, se você está mentindo, está traindo, está no caminho da perdição, falando assim, Shiva vai mexer com você. Então tinha muita gente que olhava para Shiva e já virava os olhos, né? Já olhava para outro lugar. Tinha gente que não gostava, mas era uma imagem que limpa, que transforma e que protege. Eu precisei trocar 3 vezes a imagem de Shiva num período de 4 anos que eu estive à frente do Procon. Porque era uma imagem que ela ia o que? Se desgastando. Ela ia o que? Se despedaçando. Porque ela ia puxando para ela também toda a energia negativa. E Procon, você sabe, o pessoal vai lá para reclamar, ninguém ia lá para agradecer. E assim, tinha gente que ia agradecer, né? Me traziam presentes, ganhava laranja, já ganhei um frango uma vez, ganhava vinho das pessoas indo lá me agradecer, você resolveu meu problema, você deu certo aquilo que você fez. Então iam sim pessoas agradecendo, mas a grande maioria ia lá para reclamar e a energia de Shiva protegia. Então se você trabalha num lugar pesado, um lugar que tem muita reclamação, um lugar que tem muita energia densa, coloca a imagem de Shiva. Vai ter pessoas que vão gostar, vão olhar para ele, vão se conectar. Tem gente que não vai gostar, vai ficar com medo. Tem gente que vai já querer sair da sala por medo daquela imagem. Porém, é uma imagem que vai puxar para ela muita coisa e vai ajudar você a te proteger. Então, Ganesha, da mesma forma que eu coloquei Ganesha, imprimi, coloquei Ganesha, coloquei o Shiva, o Ganesha ficou os 4 anos a mesma imagem lá, sem desgaste, sem nada. Mas o Shiva 3 vezes a imagem foi se desgastando, ela foi se quebrando, ela foi se deteriorando por conta da energia. Então, coloca a Shiva na tua casa. Se a energia está pesada, se está densa, coloca no teu trabalho também, que vai te trazer uma grande proteção. E outra energia é Lakshmi. Om Shri Lakshmi Asvaha. Om Shri Lakshmi Asvaha. Lakshmi, uma deusa que traz o quê? Fartura, prosperidade. É uma deusa que vai trazer generosidade. Uma deusa que vai trazer dinheiro. Uma deusa que vai trazer fertilidade. Então está buscando engravidar, está buscando se tornar mãe, se tornar pai, se conecte a Lakshmi. Está buscando prosperidade financeira, se conecte a Lakshmi. Está buscando oportunidade de expansão, Lakshmi vai te ajudar muito. Então, e a trindade da prosperidade hindu é Ganesha, Lakshmi e Shiva. Então, quando você cultua essas 3 deidades dentro de um ritual, dentro de uma oração, fazendo uma prece, acendendo uma vela, oferecendo paçoquinhas, deuses hindus gostam muito de paçoquinhas, então você vai poder sim expandir cada vez mais a tua frequência. Então se conecte a Lakshmi para que você tenha mais alegria de viver, para que você tenha mais fartura, para que você tenha mais jovialidade. É isso que Lakshmi te traz. Então uma deusa
muito cultuada também dentro da Índia a nível universal, para que a gente possa compreender e elevar a nossa consciência e a nossa vibração. Quero dar bom dia para a Vivi, que está aqui. Bom dia, seja muito bem-vinda. Quem estiver ao vivo, vai dando seu bom dia, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos, que assim você vai ajudar a compartilhar cada vez mais esse conteúdo. E se você estiver assistindo na gravação, coloque seu bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver assistindo, porque assim você auxilia a compartilhar muito mais e esse vídeo chegar a muitos corações. Então, busque se conectar aos deuses hindus. Hoje a gente falou de Ganesha, Shiva e Lakshmi, mas existem vários deuses, várias energias, várias deidades que podem sim expandir e abrir a nossa mente a nós atingirmos uma grande vibração. Cultua Ganesha, tenha Ganesha na tua casa, o removedor de obstáculos, o deus da fartura, da prosperidade. Tenha Shiva na tua casa, ele vai proteger, vai destruir o ego, a arrogância. Mas cuidado com a imagem de Shiva na tua casa, é uma imagem muito forte. Se tiver realmente questões a serem fechadas, energias a serem realmente encerradas, Shiva vai encerrar. Então, observa isso. Se o teu casamento não está legal, se tu botar o Shiva lá dentro, ele vai encerrar o casamento. Se você está com alguma pendência de trabalho e as coisas não estão fluindo, Shiva realmente vai terminar. Vai mexer com a tua saúde, vai fazer você cuidar mais dela. É uma energia forte. Shiva é uma energia muito forte. Então, não brinca com essa energia. Saiba fazer, saiba cultuar, saiba olhar que Shiva vai te trazer sim proteção, mas ele vai te trazer justiça. Então, se você for uma pessoa falsa, mentirosa, enganar os outros, Shiva vai cobrar de você e ele vai te dar conta. Então, fica atento. Lakshmi, a deusa da fertilidade, da prosperidade, da fartura, da alegria, uma deusa que expande o feminino e abraça a todos como uma grande mãe. Então cultua Shiva, cultua Lakshmi, cultua Ganesha e você vai ver muitas coisas boas acontecer diante da tua existência. Quero dar bom dia para o Marcos, que está aqui. Bom dia, seja muito bem-vindo. E agora te convido a você fechar os teus olhos, curvar sua frente, e que a gente possa juntos fazer uma oração. Senhor Deus, nosso Pai, grande Criador, da energia de Brahma, Vishnu e Shiva, do nosso querido Deus hindu Ganesha, da deusa Lakshmi e de todos os deuses hindus, nós entramos na presença universal desse grande Criador. Pedimos que o nosso dia seja um dia de prosperidade, de alegria, de trabalho, de expansão. Que possamos aprender e expandir cada vez mais sobre a verdade, sobre a ética e o respeito, cuidando de nós, da nossa vida, da nossa família e do nosso trabalho. Te pedimos, Senhor Deus, que abençoe a todos nós com saúde, prosperidade, amor, esperança, proteja a nossa casa, o nosso lar. Que Ganesha nos proteja, que Shiva destrua todo o ego e arrogância que existe dentro de nós e que Lakshmi nos abençoe diante de todos os caminhos. Om Ganganapataye Namaha, Om Namo Shivaya, Om Shirim Lakshmiyei Asvaha. Assim agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Brilha a prosperidade, brilha a alegria, brilha o melhor, brilha coisas boas na nossa existência. Que você possa ser feliz, que você possa transbordar alegria, serenidade, que você possa transbordar vibração positiva diante de você. Olha para frente, se conecte com os deuses hindus, se conecte com Ganesha, Shiva, Lakshmi e você vai poder ter dentro da tua vida uma energia tão forte, tão transformadora, que vai auxiliar muito diante de tudo aquilo que você fizer. Um lindo dia para você, repleto de muita luz, de muito amor, de muita conexão com as deidades hindus. E amanhã, 7 horas da manhã, eu volto ao vivo em mais um Café com Terapia. Hoje, 8 da noite, 9 horas da noite, tem live. 8 horas, live com a Márcia, sobre a causa emocional das doenças.
e 9 horas da noite, live com a Luana sobre estética e terapias. Então você é convidado, convidada a estar conosco. Brilha a prosperidade, mais um golinho de café. E até amanhã, 7 horas da manhã, em mais um Café com Terapia.